Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de demonstrações contábeis na análise do ambiente interno. Então tá aqui o nosso mapa, tá? Basicamente isso aqui, com algumas mudanças. Está aqui na estrutura organizacional, não. Está aqui no demonstrativos contábeis, tá bom? Vamos aqui consertar. Recursos humanos, ele tinha na atividade produto antes, mas eu acabei tirando, tá? Ficava muito moroso, só colocar lá o CEO, né, qual era a capacitação dele. Então ficou mais pragmático, tá? Então as demonstrações contábeis, são 3 demonstrações contábeis básicas. O balanço patrimonial, chamado de o BP, o demonstrativo dos resultados do exercício, a DRE, e o fluxo de caixa, o FC. Então esses são os principais demonstrações ou demonstrativos contábeis, também pode ter esse nome. O regime de caixa, o fluxo de caixa, na verdade assim, em contabilidade sempre existem 2 tipos de regime. É o chamado regime de caixa e o regime de competência. O fluxo de caixa ele é ditado pelo regime de caixa, e o balanço patrimonial e o DRE são ditados pelo regime de competência. Qual é a diferença dos dois? Vou dar um exemplo hipotético. Um produto foi produzido ao custo de R$500 e vendido por R$900 de 3 vezes, tá bom? Pelo regime de caixa, a receita ela só é contada a cada entrada de dinheiro na empresa. Então, a despesa que ela, digamos que foi vendida em janeiro, parcelada de 3 vezes. A despesa foi R$500, a receita aqui foi 300, porque custo foi 500, a receita foi 300, 300 menos 500, menos 200 é o lucro bruto da empresa. Então teve um prejuízo aqui bruto, tá? Grosso modo, claro, né? A gente vai ver que é mais do que isso a questão lá de lucro líquido, lucro bruto, tá? Mas para caixa o que importa só é receita e despesa. Então o fluxo de caixa é todo baseado nessa aqui. E aí, nos outros meses, considerando só esse produto aqui, você teve entrada de R$300 e custo nenhum. E a mesma coisa em março. Então, o que conta é quando entra e quando sai dinheiro no regime de caixa, tá? No regime de competência, o que conta é a venda em si, não necessariamente a entrada de dinheiro. Então, a receita é contabilizada toda em janeiro. Tá? Porque vai ter uma expectativa de ganho aqui em fevereiro e março, decorrente de uma venda que foi feita em janeiro. Então, o lucro bruto no regime de competência seria de R$400 em janeiro e depois 0 e 0 aqui. Tá? Essa é a diferença básica, quando se apura o resultado de entrada e saída de dinheiro, tá bom? Beleza, então vamos falar do balanço patrimonial. Ele apresenta uma descrição sintética da posição financeira da empresa em uma certa data. Baseia-se basicamente em 2 partes: ativo, que são os bens e direitos, e passivo, que é passivo mais patrimônio líquido. O passivo são as obrigações com o terceiro, e o patrimônio líquido é a obrigação com a empresa, tá? Diretores, acionistas, etc. Tem essa ideia. Então, sempre o ativo ele vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Tem que ter aqui uma relação matemática entre essas coisas, tá bom? O fluxo de caixa diz respeito à entrada e saída efetiva de dinheiro da empresa, já falei um pouco. É muito importante na gestão de capital de giro. A empresa pode ter lucro pelo regime de competência, mas não está com dinheiro em caixa para cumprir suas obrigações. Então, isso pode acontecer. Por isso que a gestão de caixa ela é importante para a empresa cumprir suas obrigações. Às vezes ela tem um bom lucro de competência, mas esse lucro ele não está no caixa, ele está em perspectiva de entrada de dinheiro. E aí você pode ter uma complicação para pagar aquelas obrigações de curto prazo, tá? Demonstração do estado de exercício é um relatório contábil que apresenta de forma resumida as operações de uma empresa em determinado período e resultado apurado. Então, lucro ou prejuízo. Tá? Basicamente isso. Conforme a legislação, todas as empresas são obrigadas a manter uma contabilidade regular, o que inclui a elaboração da DRE. A regra se aplica também a quem se enquadra no Simples Nacional.
A única exceção são as empresas do MEI, então o microempreendedor individual não é obrigatório, tá? Então aqui os itens que se tem num DRE, claro que isso aqui é de forma bem sintética, mas basicamente toda DRE tem que ter esses itens aqui. Primeiro, a receita bruta de vendas, então é tudo que é vendido de dinheiro que entra parcelado ou à vista no período de apuração, em que é vendido, as deduções da venda. Às vezes aqui você tem promoção, às vezes você tem perda, né? Então você acaba tendo aqui uma diminuição da venda. E tem a receita líquida de vendas, depois que diminui uma da outra. Isso aqui são valores hipotéticos, tá bom? Aí você tem depois os custos da venda, aí já entra aqui o custo de produção, a questão também de salário, tudo isso aqui entra, tá bom? Aí você tem o chamado resultado operacional bruto. Então, o que a empresa conseguiu gerar de lucro ou prejuízo só nas suas operações. Aí podem vir outras despesas gerais, receitas diversas, alguns itens aqui que são bem genéricos. E depois disso você tem o resultado operacional líquido. E depois desse resultado aí tem os impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Toda vez que a empresa ela tem um lucro do ponto de vista contábil, ela vai incidir imposto sobre esse lucro, né? A empresa também paga imposto, assim como a pessoa física também paga imposto de renda. E aí é sempre um percentual, dependendo do setor, tá? O governo pode dar incentivos fiscais, diminuindo o imposto de renda aqui de determinadas empresas. Então, isso varia muito de empresa para empresa, quanto é que ela paga de imposto de renda e contribuição social do lucro líquido. Do lucro operacional. Aí, por fim, vem o lucro líquido, que é geralmente o que está lá no final da DRE e que a maioria dos analistas olham, mas toda essa questão aqui é importante, tá? Tudo que vem para cá. Tem também o estado financeiro, tá? Que às vezes está por aqui, mas é outra história. Então tá aqui, são esses os itens básicos que tem numa DRE, tá? Claro que nas DRE de grandes empresas é muito mais complexo. Aqui acabou desformatando, mas é o caso da Cogna, tá? DRE balanço patrimonial. Olha só o tanto de item que não dá para visualizar aqui, mas é que tem lá no balanço da Cogna. Então aqui são algumas fontes de dados que vocês podem estar vendo para encontrar essas informações aí contábeis das empresas listadas em bolsas, tá? São alguns sites mais famosos. O site mais famoso, embora até pouco tempo era o mais famoso e outros surgiram, tá? Isso tem mudado bastante, é o Fundamentos, é o que eu vou explicar na próxima aula, que eu vou mostrar. Tem o Pense Rico, que é uma plataforma também interessante. O Census 14, que é outra plataforma que ela tem acesso limitado, mas alguns dados estão até mais completos. A DFN também bastante famoso, quando a gente joga qualquer empresa, esse site ele vem bastante. E o principal aqui também é o RI da empresa. O site da B3, o RI da empresa ele tem o chamado release, os relatórios técnicos, tem os relatórios financeiros que eles vão detalhar aí, esses itens aqui do fluxo de caixa, balanço patrimonial, todos esses itens, tá bom? Então, beleza? Existem uma série de indicadores que se baseiam dessas demonstrações contábeis básicas, tá? Que a gente vai falar na próxima aula. Então, essas são as básicas. A partir dessa, você pode extrair inúmeros indicadores que vão dar uma noção de como é que está a situação financeira da empresa. Por isso que faz parte da análise do ambiente interno.